Boa noite a todos. Me chamo Vicente Feira, moro em Vila Taveira, município de Niquelândia, mais conhecido como Patos. Eu queria hoje esclarecer uma situação muito incômoda que atinge você, morador, você cidadão comum, você comerciante, pequeno, médio, grande, você microempreendedor, assim como eu, que vem sofrendo esse descaso da má prestação de serviço público de todas as maneiras, de todas as formas, assim como o poder público sempre veio e continua a, a nos barrar, a nos prender em uma situação que gera um impedimento de crescimento, um impedimento de respirar na situação que vivemos hoje, principalmente nesses momentos em que o pequeno, ou o cidadão em si, tenta crescer, tenta evoluir financeiramente ou familiarmente, dependendo de, de algumas formas da prestação da entrega do benefício do poder público. Quero chamar sua atenção hoje, aqui em Niquelândia, sobre me explicar sobre a energia, a entrega da má qualidade de energia em Taveira, assim como em Niquelândia por inteiro, mas principalmente leva ao ponto de falar sobre a taxa da iluminação pública. Em Niquelândia, hoje a taxa de iluminação pública, acredite se quiser, você pode pegar, vai fazer um favor para mim, você vai pegar esse talão de luz, você vai pegar ele, pode ser desse mês ou do mês passado, o mês anterior, é, 2, 3 meses atrás. Pode ser o atual. E você vai conferir o saldo do seu talão de energia, não esquecendo de lembrar a empresa que fornece a energia no município de Niquelândia, a Equatorial, no estado de Goiás, certo? Você vai prestar atenção, primeiramente, no total do recurso, do valor total do que foi consumido no mês, e você vai dar um foco, prestar bastante atenção na taxa de iluminação pública. Você vai ver que está bem pequenininho aqui embaixo. Você vai fazer uma simples continha, uma simples matemática. Pega essa calculadora e coloque esse valor total na calculadora e tire, tome 10%. Coloque 10% em cima desse valor total e veja o quanto você está pagando de iluminação pública, de taxa de iluminação pública. Você que é de Niquelândia, vai pegar sua calculadora, vai pegar esse valor e colocar 10% em cima desse valor. Você vai ver que esses 10% vai dar quase exatamente o valor que está sendo cobrado de taxa de iluminação pública. Alexandre, tudo bem, fiz isso, é normal. Fez a soma, fez o cálculo. Agora acredite se quiser. Você que é do centro de Niquelândia, você que é do bairro mais afastado, você que é da zona rural, você que é da própria Vila Caveira, faz tudo. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, eu vou falar. Em Goiânia, o bairro mais chique de Goiânia paga exatamente 4% em média sobre a taxa de iluminação pública. Agora, imagine você sendo aquela pessoa famosa no bairro mais chique de Goiânia, pagando 4% sobre o valor total de consumo que você fez no mês. E você, até aí tudo bem. Agora, se imagine na situação que você se encontra, no seu bairro,
na sua fazenda, seja. Imagine você nessa situação muito diferente da situação que se encontra a cidade mais desenvolvida, mais bem estruturada. Imagine você pagando 10% em cima do valor total financeiro do seu consumo. 10%, exatamente 10, 9, varia de 9 a 10%. Supostamente é o que sabemos, é o que podemos calcular, ter essa base de cálculo. Por quê? Niquelândia faz essa cobrança, essa média dessa cobrança de 10% sobre o valor total do seu consumo. Você, cidadão comum, você, comerciante, grande, médio, pequeno, preste bastante atenção no que eu vou falar. Você está pagando por algo que você não tem. Conta quantos postes de iluminação você tem na sua rua. Faça essa simples soma. Vá na sua rua, vai fora, conte quantos postes tem e conte quantas casas tem na sua rua. E divida esses postes por casa. Representa, coloque quantas casas já está pagando por cada poste desse. E acredite, em média de 5 a 10, dependendo do bairro, de 5 a 10 casas estão pagando por um poste e 10% do seu valor total, do seu consumo total. Imagine você, comerciante, que gera o custo em média de 1.000, 2.000, 3.000 reais de consumo. Você que tem 3 ou 4 portes na sua rua, que existem casas, que existem residências que pagam por esses mesmos portes, assim como você. Você está pagando a média de 10% em cima desses 1.000, desses 2.000, desses 3.000 que seja, por aqueles mesmos portes, por aquela mesma iluminação. Agora faça essa breve reflexão. Em Niquelândia não possui, e eu quero que me provem se eu estiver errado e me mostrem se eu estiver errado, uma lei que determina especificamente o quanto o cidadão niquelandense tem que pagar, qual a média, a taxa, o valor de porcentagem, a porcentagem que o cidadão niquelandense tem que pagar. Não existe, não tem. Já procuramos, já reivindicamos essa informação e nunca foi nos passado pelo poder público. É engraçado até falar isso. Simplesmente reuniram-se e decidiram, vamos cobrar 10% desse pessoal e deixa pra lá. Só isso, simplesmente isso. Não criaram, supostamente não criaram essa lei que determina o quanto deve ser cobrado da população, porque precisa existir essa lei determinando a porcentagem. E o pior de tudo, o próprio poder público, quando é questionado sobre esse problema, sobre essa situação, eles não conseguem, ou não querem dar a resposta, não querem responder, não querem passar as informações que precisamos saber. Quais são essas informações? Quanto é gasto? Quanto é gasto e investido desse recurso arrecadado da taxa de iluminação pública? Lembrando, a taxa de iluminação pública é um valor que é diretamente enviado para o cofre do poder público do município. Pensa só, como que eu cobro de uma população? Eu sou entidade pública. Como que eu vou cobrar, por exemplo, cobrar algo, uma taxa da população, sem existir uma lei, que precisa existir essa lei, dizendo o quanto eu vou cobrar da população?
para servir de custeio, de manutenção, para, essa manutenção específica, para esse órgão específico. Acredite, não tem. Foi questionado há pouco tempos atrás, algumas semanas atrás, um morador, o Fastura, questionou o diretor da Equatorial que estava fazendo uma palestra na Câmara Municipal de Niquelândia, onde, acredite se quiser, não tinha nem sequer a presença do que deveria existir a presença dos vereadores. Se eu estiver errado, alguém me corrija se alguém esteve no dia e viu, porque eu não vi. Esse morador questionou justamente isso. Como deveria o poder público se dirigir à população referente a essa taxa de alienação? Ele explicou que teria que existir uma lei criada no município definindo a porcentagem que seria cobrada da população. Acredite, a gente procurou, não encontramos, não tivemos informações, não tivemos respostas e foi notificado. Notificamos a prefeitura, notificamos o poder público, fizemos esse questionamento sobre o quanto é arrecadado, sobre como é redistribuído essa quantia e não obtivemos resposta alguma. Esses questionamentos já haviam sendo feitos há bastante tempo atrás. Acredito que de 4 a 3 anos atrás. E sempre tivemos a mesma resposta: porta na cara e silêncio total. E pelo contrário, ao contrário de muitos que ficam só lá no discurso, fizemos questão de não só fazer essa crítica, não só questionar, mas também apresentar projeto que levasse a esse resultado, a essa melhoria e a essa transparência. Transparência que não existe, transparência que não tem. E assim como gestões passadas, fizemos esses questionamentos, apresentamos esse projeto para que pelo menos servisse de base para os representantes, para os vereadores ou para o executivo, o legislativo, servir de base para que pudessem trazer essa solução, para que pudessem resolver esse problema pertinente que não só prejudica o cidadão comum, como prejudica o comerciante de pequeno, médio, grande, mas também deixa uma pulga atrás da orelha. Para onde e como está sendo investido esse dinheiro, esse recurso? E eu precisava que cada um fizesse essa pergunta para si próprio, e não só para si próprio, fizesse essa pergunta para o seu representante da sua localidade ou da sua região. Por que não apresentam nenhum laudo, não respondem nenhum questionamento? Questionamentos embasados e não só, mas também apresentando projetos para que pudesse resolver esse problema. E acredite se quiser, nunca fizeram questão de sequer de ler esse projeto, ou de questionar ou passar para que seja um tipo de passar por uma análise mais profunda. Então apresentamos esse projeto várias e várias vezes, repetidamente, esperando resposta. E nem gestões passadas, nem a atual, teve a capacidade de responder, nem de dar o esclarecimento sobre como está sendo investido, como fica o cidadão comum nessa situação, tendo em vista
que ultimamente, há poucos dias atrás, a energia teve um aumento de 18% e reforçando ainda mais a energia da região de Niquelândia, uma, com uma péssima qualidade, principalmente de Vila Taveira, com uma péssima qualidade de entrega, ultimamente através de questionamentos, de denúncias do Ministério Público, teve-se um pequeno movimento, uma ação da parte da Equatorial. Mas enfim, eu quero perguntar até quando você, morador, você niquelandense, vai aceitar esse desrespeito com, com o seu dinheiro, esse desrespeito com o seu desenvolvimento, esse desrespeito com você, cidadão comum, com você, comerciante, que está tentando crescer, que está tentando desenvolver financeiramente e que já existe o leão, como tem o ditado a ser dito, que é falado, já existe o leão do governo e você ainda tem que passar por esse descaso municipal. Então, ou a população se reúne, se junta para resolver de vez esse problema, para resolver e para deixar claro e para se tornar transparente essa questão, ou infelizmente a gestão pública vai continuar desmerecendo o seu trabalho e o seu dinheiro. Resumindo, tirando cada vez mais, entregando cada vez menos. Então, você está satisfeito com essa cobrança, com esse tratamento que o poder público está se dirigindo a você, com esse desrespeito de não ter essa transparência, de não ser claro? Você está satisfeito de tirar do seu bolso o que você mal consegue colocar em cima da sua mesa, o que você mal consegue entregar para os seus filhos, que é ter o pão de cada dia, com a maior dificuldade que sabemos que o brasileiro hoje tem e sofre, infelizmente? Deixo essa reflexão para todos, para cada um, para cada morador nicalandense. E o meu desejo e minha vontade é que, não só minha, acredito que da maioria, é que seja resolvido esse problema, é que ele seja esclarecido e que toda a população fique a par dessa situação e que receba de direito o o que merecemos, que é uma qualidade de entrega de serviço do poder público e sem extorquir a população, sem extorquir o cidadão, porque infelizmente o brasileiro parece que está acostumado a passar a ser tratado como um Zé Ninguém ou como a última prioridade. Um abraço aí para todos.